Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos iniciando, nossa sétima aula de gestão de equipe de alta performance, aonde nós vamos estar falando hoje sobre comunicação assertiva. Vocês perceberam, pessoal, quem está participando das aulas desde o início, que nesse componente ele foca muito a famosa convivência, a convivência interna de uma empresa, a comunicação interna e externa, mas o foco muito é nessa comunicação interna. Nós temos hoje muita dificuldade, principalmente quando o gestor ele se fecha. Ele se fecha para os funcionários, ele se fecha para ideias, ele fecha para soluções, ele fecha para comunicação interpessoal. Então, o foco das nossas aulas está sendo sempre a mesma coisa, Érica, Karine, Rayane, nós sempre estamos voltando no mesmo detalhe. É conteúdo diferente, informações diferentes, mas sempre ele volta no mesmo foco. RH é muito comunicação também, né? O ruim da comunicação do RH, como a Érica já trabalha na área, a pior coisa, Érica, quando nós estamos, quem é funcionário, é quando pede uma informação e essa informação demora demais sair, essa informação de ambos os lados demora ter um retorno que tinha que ser um formato mais imediatista, mas acaba não sendo. Muitas das vezes, alguns casos é pela ineficiência, do RH, alguns casos porque o RH não quer antecipar a informação, e também tem muitos casos também, que como sabemos que o pessoal do RH, ele tem desafios maiores, ele tem trabalhos complexos, muitas vezes não é a hora de passar aquela informação. Muitas das vezes, não sei se já aconteceu aí, Eric, com você, coisas que um bafafá que está para acontecer na empresa, você sabe que o bafafá é verdade, porém você não pode contar ele. De jeito Você não nenhum. pode confirmar. Se eu confirmar, aí lascou tudo. Então, muitas das vezes, você está entre a faca e a encruzilhada, Porque muitas vezes alguém que está te perguntando pode ser até amigos de longa data. Muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, de ter cortes, e muitas vezes um dos cortes é de pessoas que você gosta muito, de confiança sua, só que você não pode contar que vai ser cortado, vai ser demitido, que vai ter algum É, problema. aconteceu comigo no mês passado, na verdade. Aí, tá vendo? Aí você fica Até naquele. mesmo porque se caso acontece algum imprevisto, aquilo não acontecer, aí fica uma história muito mal contada, aí sai muitas pessoas como errado, né? Historinha demais. Mas muitas vezes, Karine, o problema não é só isso. Porque quando, por exemplo, vamos supor que a Érica é sua amiga. Aí você trabalha na mesma empresa lá com a Érica. Você é amiga de infância, aquela amiga de final de semana, passear juntas. Por exemplo, você é comadre dela, ela é sua comadre. Então, só que ela sabe uma informação sua que ela fica naquela coisa. Se eu conto para a Karine que ela vai ter esse problema, eu estou me complicando na empresa porque eu tô a hierarquia, eu estou modificando a hierarquia. Aí já vem a parte da amizade. Nossa, a vida da Karine vai mudar drasticamente ao passar para ela essa informação. Só que aí
a Karine está sabendo pelos outros e muitas vezes não é da boca da Érica. Então, aí, o que vai acontecer? Na hora que a pomba estoura, muitas vezes até a Karine pode ficar com raiva da Érica, assim, não é, cara? A nossa amizade não é de 1 ano, 2 anos, é da vida inteira. Por que você não me contou? Só que acontece, aí nesse caso, é hierarquia. Ou seja, ela tem informações sigilosas e essas informações ela não pode vazar. Igual eu Aconteceu comigo assim, ó. Eu tinha que demitir a minha colega de trabalho, que trabalha comigo no departamento pessoal, e o meu chefe tinha conversado comigo e falou assim: não, a gente vai demitir. Quando chegou no final do dia, ele chamou ela e demitiu, né? E outras pessoas ao redor já sabia, porque eu não sei se foi ele que comentou ou alguém viu vazou, essa né? informação, né? E assim, ela falou: uai, mas por que que você não me contou? Por que que você não me falou? Eu falei: gente, não é assim, é uma informação sigilosa. Se o meu chefe contou, aí é outra questão. E aí o meu chefe só deu spoiler, né? A Érica não te falou nada, não? Ele não demitiu ela efetivamente. Ele só falou assim: a Érica não te contou nada, não, né? Ele estava te E, testando, Érica. Ele estava te e Eu testando. também aí, acho, porque se ela falasse que tinha contado, aí a confiança fica na onde? Ô, Érica, eu acho que se você tivesse falado que você. Ah, não, ela falou. Eu acho que também você ia pra rua também. ai, ai, Por- mas assim, eu Pode não falar. havia comentado com ela isso, né? Porque eu estava aguardando ele ter uma solução de que data realmente ele ia demitir, né? E aí ele foi, a gente ia demitir dia 24 de outubro, ele foi e antecipou e falou assim: a Érica não te falou nada, não? Tipo assim, o que que a Érica tem para me falar? Aí a menina veio em mim e falou assim: o que que é? O que que é? O que que é? Pelo amor de Deus, me fala o que que é, porque eu preciso saber, porque eu no final do dia. Não foi nem seu Aí eu falei patrão assim: que não, falou ainda, vou. hein? Hã? Não foi nem seu patrão que falou ainda. Não, não foi nem ele que falou, mas assim, ela já sabia, porque a empresa ia ter cortes, ela já sabia que a empresa ia ter cortes, né? Porque ela tá do meu lado, eu falei para ela, ó, a partir de hoje a gente vai trabalhar junto, vai ter cortes, mas eu ainda não sei se eu vou, se você vai, mas assim, já fica atenta, né? E aí o meu chefe me chamou, conversou comigo e falou, ó, ela não vai ficar. E aí, no mesmo dia à tarde, ele já pegou e já chamou ela e falou, ó, a Érica não te contou, não? Ele fez uma reunião com todo mundo e falou aquela questão de, ai, a gente vai ter uma redução no quadro, cada um tem que pensar em si, porque tem muita gente que vai sair, e aquela conversinha de empresário que começou agora, né? Que tem que reduzir, porque se não reduzir, a empresa não vai conseguir. E aí ele falou assim: a Erika não te contou nada, não? Não te falou nada, não? Aí ela chegou já Realmente, meio que Érica. antecipada. Ô, Érica, ele testou você. Acho que a Karine também entendeu, acho que é a mesma coisa. Eu acho que te testou para saber, Testou e primeiramente, ao mesmo tempo jogou a bomba em riba dela, né? porque é o seguinte, ele Mas testou, esse tipo de bomba aí, Karina, não me assusta, não. mas o Esse tipo de problema, bomba Érica, não me que ele assusta. testou a sua confiança antes de mandar ela embora. Porque, na minha visão, se ele tivesse, se ela, olha para você ver, se ela tivesse falado que tinha falado alguma coisa, a confiança estaria balançada e ele poderia ter mudado de ideia. Quer dizer,
Acontece Mas muito. assim, esse tipo de informação eu não iria falar para ela e nem para nenhum outro funcionário, porque sai do departamento pessoal ou do RH a maioria das informações, mas eu não sei de onde que sai aqueles boatos, aqueles cochichos, nada a ver, É a famosa rádio patrulha. famosa rádio patrulha, que sai assim aqueles assuntos mais escabrosos do mundo, né? Alguém comentou com alguém, mas a gente nunca descobre quem comentou, da onde que partiu aquela conversa, se foi realmente a Rádio Patrulha ou se não foi. Porque assim, a gente estava numa situação muito difícil na usina. Uhum. E muito difícil mesmo, não estava recebendo salário, não estava tendo confiança em quem estava na gestão. Então, de um dia para o outro, mudou tudo. A gestão anterior saiu totalmente e foi para Anápolis e veio uma gestão lá da Bahia, uma holding maior que pode ser que melhore, né, a empresa. E aí, de primeira mão, ele já falou, vai demitir a funcionária que trabalha só do seu lado, só, Nossa, porque eu quero reduzir. é complicado. E Igual para você ver, para vocês verem, pessoal, é, aqui, no estado também vai estar tendo uma rádio patrulha, uma conversa que hoje é 26, né? Dia 30, dia 30, que no caso seria sábado, né? Então vai ser sexta-feira, dia 29. É, vai ter uma demissão em massa no estado. Todos os, Ah, eu acho que o senhor tinha comentado mesmo. todos os contratos de 5 anos é para ser mandado embora essa semana. Ou seja, vai virar um caos o estado semana que vem, porque ainda não é fechamento de notas. Aí o que acontece? No caso, já não é para diminuir custo, aí já é aquela famosa comunicação mal feita. É o foco da nossa aula de mal hoje. planejada, né? E é o que está acontecendo na empresa sua aí, que você trabalha aí. Ou seja, a comunicação, ou seja, é aquela história, ó. vai- A Erika te contou? Não. Vai lá e pergunta para ela. Infelizmente está fora. Ou seja, é uma comunicação um pouquinho Truncada. trunca. E aonde que o gestor, se ele chamou a pessoa, na minha visão, o RH, ele, ele não pode ficar com essa fama de demitir, de demissão. Porque toda vez que você chamar alguém para conversar no RH, o que eles vão pensar? É demissão. Não, já acontece isso na empresa hoje. Ah, nossa, a Érica tá chamando. Será que hoje é o meu último dia? Então, até aquela confiança do pessoal com você já é baixa. Muitas vezes, eu nem sei se é verdade, mas eu estou falando aqui, não sei se concretiza. Muitas vezes, ó, que alguém passa por você, faz assim, não faz? Ó, abaixa, abaixa o boné, finge que nem você não tá vendo ele. Se eu desço lá na indústria, lá vem Todo alguma mundo tá de coisa. boné, né? Aí faz assim com o boné, que aí você não tá assim, oi, quem é você? Eu gosto de ir atrás. Fui num shopping com a minha esposa, aí de repente lá topei com duas alunas. Elas fizeram assim. Eu falei, oi, tô te vendo. Ou seja, ah, não é uma comunicação boa, não é uma comunicação. Então, eu, por exemplo, é, eu tinha pavor de RH. Então, quando chamava, assim, vixe, igual esse dia atrás, aconteceu aqui na Escola do Futuro, mandou fazer crachá para todo mundo. O meu não estava pronto, o meu não estava lá. Eu falei assim, cadê meu crachá? Aí Isso já é pensa, demitido. pronto, já é minha vez. Aí eu mandei uma mensagem pro vice-diretor. Charles,
Cadê meu crachá, Charles? Até tá por aí. Charles, me fala uma coisa. Eu tô sendo demitido? Porque tem crachá pra todo mundo. Se o meu não tá aqui, porque eu vou ser demitido. Então já fala logo. Aí, não, você não vai ser demitido, não. Vai lá na secretaria, pega a chave da minha sala e olha se o seu crachá tá lá. Aí foi pegar a chave. Não, tava no meu crachá. Mexi, nada. Aí ele também ficou ciumado. Cadê o crachá dele? Aí o diretor mandou uma mensagem para ele: não, é que o crachá dele, mas os dois funcionários, não sei, a foto queimou. Estourou a foto. Aí eu falei assim: nossa, tá vendo? Quem manda ser feio? Aí a foto queima. Porque, não sei se vocês sabem, pessoal, quando você tira uma foto, principalmente do celular, se você precisa aumentar o tamanho da foto, os pixels, ele aumenta. E dependendo do tamanho que você aumenta, os pixels estoura. Aí quando A qualidade da câmera. não é bem a qualidade, porque é o que você A aumenta ele, resolução, né? É a é a resolução. resolução, é o que você aumenta ele, aí as linhas dele, ele estoura. Aí, Fica falhada, uhum. fica estranha. Aí o crachá fica. Não, esse dia atrás, meu crachá do SESI, eu tava baixinho e gordinho. Aí eu, como eu tirei foto de óculos, aí tava aquele japonês gordinho. É porque não sabe mexer na resolução da foto. Aí o que acontece? Aí até hoje eu tô sem crachá. Todo mundo de crachá pra cima e pra baixo, eu sem crachá. Então, pessoal, vamos começar então? Boa noite, Ana Paula, tudo bem? Quanto tempo? Boa noite, Luana. Boa noite. Luana, você não é a Luana Piovani não, né? Não, não sou não. Eu tô rindo aí, vocês contando a história, já passei muito por isso. Ixi, De de que? Deus chegar nos lugares, os De... funcionários virar a cara. 10 anos. Boa noite, Caroline. A Rayane já tinha falado, Lucélia. Pessoal, Boa noite. nós já estamos na reta final e eu vou ser sincero, pessoal. Eu sei que alguns têm alguns compromissos, tudo, mas eu gostaria que terminasse esse curso com uma maior quantidade de alunos participando, porque alguns colegas já perguntou no grupo se vai ter cursos novos online. Aí alguém já falou que ainda não sabe, nem sabe se vai ter, falou, tá desse jeito. Então, se Depois eles... eu vou encaminhar a mensagem lá para vocês verem. Opa, eles mandaram no privado? É, porque eu tenho um contato toda vez eu pergunto, quando eu preciso pegar certificado, esse trem, aí eu pergunto lá e eles me mandam também a ficha de inscrição. Aí eu pergunto, aí eles falou lá, eu vou tirar um print, vou Mas mandar lá depois. o que eles te falaram dos online? Calma aí que eu vou ir na mensagem que já te falei. Tá bom então. Agora até eu fiquei assim. Então, pessoal, vamos falar sobre comunicação assertiva. Por que, pessoal, estou perguntando sobre a mensagem da Karine? Porque é o seguinte, se não tem aula online, eu não tenho aula, porque, como eu já falei inicialmente, eu estou falando de Goiânia. São 210 quilômetros. Então, Professor, eu perguntei, né, que eu queria me inscrever no de oratória e de psicologia do RH, né, que eu já fiz a inscrição, só que eles não falou a data ainda. Aí ele falou que até o momento os cursos online foram suspensos. só isso? Bem curto? Sim, aí eu peguei e falei que qualquer coisa eles me avisar, porque eu tava aguardando, porque eu também queria fazer curso e tem mais gente que quer fazer também. Aí falaram mais nada. Não, não falou. Pessoal, agora eu vou falar com vocês. Semana que vem, o vice-diretor, ele vai estar aqui em Goiânia por um treinamento. Eu pedi para ele questionar isso. Ele disse que ia questionar, porque o foco dele, não sei se vocês conhecem o professor Giovanni, né?
Ele é o vice-diretor. Então, o foco dele é não acabar o online. Por ele, o online não acaba. Então, ele gosta muito das minhas aulas, tudo. Ele fala até, ele brinca comigo que as aulas dele também, quando ele dava aula, porque ele era professor, depois virou vice-diretor, né? Ele diz que eu tenho o estilo de aula dele, chato. Ele era professor em Santa Helena? Foi. Foi, né? Quando nós começamos a trabalhar, nós entramos na mesma época, ele era professor. Aí depois ele escreveu, abriu uma vaga para vice-diretor, né? Ele se inscreveu. Aí ele assumiu a vice-direção, na época com a Mônica, né? Então, aí a Mônica depois saiu. Aí hoje o Giovanni, ele ocupa as duas chefias. Até brinco com ele. Você é vice ou você é diretor? Falei assim, por enquanto, vice-diretor que faz o serviço também do diretor. Então, aí eu brinco muito com ele essa parte. Então ele me responde, ele diz que semana que vem vai ter uma reunião, ele vai fazer um curso em Goiânia, e eu falei para ele que eu preciso de um feedback sobre isso. Resolver a minha vida, se eu continuo ano que vem, porque eu também tenho alguns planos, tenho algumas ideias para o ano que vem, e eu não posso deixar chegar janeiro para ter essa solução. Então, quando nós falamos sobre comunicação assertiva, igual começamos a aula, entramos na situação que a Érica teve. Por que eu foquei muito nessa fala da Érica, do problema que ela teve como gestora de RH? Hoje, a comunicação assertiva, ele é muito importante, principalmente para ter um diálogo. E esse diálogo tem que ser claro e objetivo. Igual, por exemplo, tem coisas que a gente não pode contar. Igual a Érica, muitas coisas ela não pode contar. Mas, sempre deixar o mais claro possível alguns problemas internos. Ou seja, muitas das vezes, aquela conversa que eu falei com vocês várias vezes, sempre fazer um feedback com a coordenação ou com a direção é importante. E sempre estar pronto para algumas situações meio complicadas. Por exemplo, eu trabalho no SESI, em uma unidade. Quinta-feira vai ter uma troca de professores. Um professor da outra unidade vai para onde eu trabalho e eu vou para a unidade dele, porque ele vai ministrar, ele vai uma prova lá, que só ele tem a certificação e ele tem que aplicar essa prova. E eu vou pegar aulas, não vou repor a aula dele, porque a aula dele é de linguagens, então não é a minha área. Então, ficou apalavrado de eu dar uma aula de matemática na outra unidade. Aí eu perguntei, tem material? Aí eles falaram, não, monta sua aula. Só que lá já tem professor de matemática. E a professora de matemática, nós trocamos várias ideias juntos. Aí eu pensei, pode ser uma faca porque eles sempre quiseram que eu assumisse as aulas da outra unidade, que é uma carga horária bem maior. Só que sempre eu bati o pé porque não queria. Hoje minha carga horária de lá são 15 mais 4, são 19 aulas. Eu ia passar para 41 aulas. Aí eu falei que eu não queria, essa carga horária é grande. Para não me complicar e não complicar a professora, eu entrei em contato com ela, falei assim com ela, ao invés de eu ministrar uma aula,
Vamos fazer uma parceria juntos? Ela falou, como? Qual parceria? Você monta o que você quer aplicar para os alunos e eu aplico para eles. Ou seja, ela cria o material e eu aplico. Aí não gera aquela conversinha de aluno comentar um professor e outro. Ah, a professora Hilda, ela chama Hilda, ela é legal isso aí. Ah, não, te gostou mais da aula do professor Fábio. Então, para não ter esse mimimi, essa conversa, essa comunicação que pode atrapalhar ou para ela ou para mim, o que eu fiz então? Uma parceria. Que não vai ter problema nem para ela e nem para mim. Então, eu pedi autorização para conversar com ela, trocar ideia com ela, a coordenação autorizou. Então, isso aí o que acontece? Reduz a tensão. Porque nós sabemos que, dependendo do ambiente, um gosta de derrubar o outro. Principalmente nas empresas grandes, quando tem alguém que visa o cargo do outro, que não é o meu caso. E porque também essa vaga que ela estava era minha. Eu que falei que não aceitava essas aulas, essa quantidade que eu acho, pessoal, 41 aulas é muita coisa. Aí já fica sobrecarga, né? Puxar demais. Pessoal, eu dou muito mais de 41 aulas por semana. Muito mais. Porém, eu trabalho em 3 instituições. Por que eu gosto de aula, não uma carga tão grande? Você já imaginou se de repente o SESI não me quer mais? Eu saio com a mão na frente e atrás? Porque a instituição, igual o que aconteceu aí com a Érica, a instituição pensa só nele primeiro. Então, se de repente me demite numa época que não arruma escola. Então é complicado. Então eu prefiro cargas pequenas, aonde eu posso trabalhar em 2, 3 instituições. E se por acaso, igual por exemplo, para vocês verem, o Cotec, eu não tenho uma carga muito grande. Agora que eu estou pegando várias aulas, mas a média, que eu já falei para eles que eu quero, é o que? No máximo 10 aulas no mês. E eu estou dando 17, 18. Então, o máximo que eu quero é 10. Sempre eu falo para os alunos, quando eles vão montar uma turma para mim, podemos ter aula segunda, quarta e sexta? Até os alunos gostam, não é verdade, pessoal? Porque dá um tempo maior para elaborar, responder as atividades. Então, eu sempre tenho essa comunicação clara com a instituição. Agora, quando não pode, é outros 500, igual o caso de vocês. Porque se eu colocasse 3 vezes a semana, nós só terminaríamos essas aulas em janeiro. E olha lá. Então, os cursos técnicos não podem ter aulas picadas de um ano para o outro. Ele tem que começar e terminar no mesmo ano. Foi o que aconteceu com vocês. Uma pesquisa realizada pela revista A Economia, né, aponta que 52% dos trabalhadores têm estresse no trabalho. Érica, você tem estresse no seu serviço? Sempre. Você chega para trabalhar, você não sabe o que vai acontecendo durante o seu dia. E já chego, já tem 5, 10 problemas em cima da minha mesa. Porque
como já falamos várias vezes, o RH não é apenas contratação e demissão de funcionários, é muito além disso, é muita informação. E o pior, né, pessoal? Se ela fazer uma coisa errada, dependendo do que ela fizer errado, é uma multa violenta. Então, uma coisa que sempre tem que haver é as pessoas ouvirem e falarem também. Só que, isso que você falou para mim, Érica, no início da nossa aula, sobre, a Érica te contou alguma coisa? Eu já fui bobo já dessa parte, já, quando eu montei a minha empresa. Eu não tinha pulso firme. A minha empresa durou 2 anos. Então, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, seria diferente. Mas tem uma coisa que aconteceu nesses 2 anos. Se eu contar para vocês que até hoje eu sonho que eu ainda tenho aquela empresa, tem vezes que eu estou sonhando, o sonho é tão real, pessoal, o estresse é tão real da empresa, que eu acho que é verdade o que está acontecendo. A hora que eu acordo, assim, pelo amor de Deus, ao invés de ter uns bons sonos, eu estou tendo bons pesadelos. Então, isso é complicado. Essa falta de comunicação, por exemplo, já chegou na época na minha empresa de chegar clientes para arrumar computador, que lá também era uma escola, uma assistência técnica, mas no momento não tinha, eu não estava lá. A secretária falava assim: não, o dono não está aqui, não vem hoje. Você acha que o cliente vai deixar o computador lá para arrumar com uma fala dessa da secretária? Não vai mesmo. Não vai. E outra, qual que é a função da secretária? Atender o cliente e receber material. Se ela falar para mim assim, ó, me ligar assim, ó, Fábio, tem 3 computadores para arrumar aqui agora, hoje. Eu ia para a empresa. O que eu podia fazer na empresa? Eu poderia baixar a porta, ficar lá dentro e varar à noite. Então, isso é uma falta de comunicação. Então, é uma coisa que, se você não tiver pessoas que te ajudem, não vai para frente. Aí voltamos sobre a comunicação assertiva. É a capacidade de comunicar e expressar as suas ideias com segurança, sem hesitar. Linguagem assertiva não é sinônimo de rudeza ou falta de tato. É saber conversar, é saber se organizar, é não ser agressivo, é não ser sem educação. E hoje o que mais tem em muitas empresas são pessoas agressivas e sem educação. Por exemplo, acontece você sempre falar bem de uma empresa. Por que a gente sempre fala bem de algum lugar de trabalho? Em primeiro lugar, pelo ambiente. Segundo, pelo tratamento. Ou seja, o ambiente de trabalho, ele é muito importante. Igual, vocês lembram que eu falava para vocês assim, gente, hoje eu estava naquela escola e eu sentia mal de trabalhar lá. Quantas vezes eu já reclamei para vocês?
uma que eu trabalho bem longe. Então, a outra escola que eu estou agora é uma escola pequena, porém é um ambiente mais agradável. Eu só não penso em ficar lá para o ano que vem, porque eu quero sair de regionais. Porque na região de Goiânia, eles me mandam para qualquer escola. A regional de Aparecida, para onde eu quero ir, é na divisa de onde eu moro. Eu moro bem na divisa entre Goiânia e Aparecida. Ou seja, eu consigo praticamente andar ponta a ponta de Goiânia e Aparecida, ou de Aparecida, em 20 minutos. E dependendo da região que eu for, em Goiânia, é uma hora. Só que lá já é um ambiente bom. Estou gostando. Isso se torna um local mais agradável e muitas vezes você acaba trocando ideias. Igual, por exemplo, uma outra escola que eu trabalho aqui é Aparecida, eles querem montar um laboratório de informática. Já vieram me pedir sugestões. Isso é importante. E é a escola de Aparecida que eu quero ficar o ano que vem, com uma carga horária um pouquinho maior, que fica muito próximo aqui da Escola do Futuro, fica próximo do SESI, ou seja, é distância de 10, 15 minutos de um lugar para o outro. Então, esse ambiente é importante. E também a comunicação acaba se tornando importante. Aí na cidade de vocês aí, o local que vocês trabalham é próximo da residência de vocês ou vocês têm que andar muito? Para quem trabalha? Eu tenho que andar uns 10 quilômetros, mas eu chego ah, em pouco tempo, porque não tem trânsito. Fala assim, como não tem trânsito, é estrada, é GO, né? É, Então, ou seja, como de trevo a trevo, eu demoro uns 6 minutos, mais ou menos. aqui em Goiânia você pega um caminho desse 10 quilômetros, quanto tempo você vai gastar? Por exemplo, essa escola que eu comecei agora, que eu acabei pegando aula de física, contra a minha vontade, mas se eu não pegasse o contrato seria cancelado, ele é 15 quilômetros. Eu tenho que sair de casa às 6h10. Para tentar chegar lá faltando 5 para 7. São 15 quilômetros. Então, uma pesquisa, uma outra coisa, lá na sua empresa de trabalho, Érica, existe aulas laborais? Não, a gente está começando do zero, professor, porque a gente não tinha e agora a gente está começando. Eu acredito que vai mudar até o CNPJ. Mas, mas você sabe o que é uma aula laboral, né? Não, eu já tive. Em 2008, quando eu trabalhava nessa mesma empresa, a gente tinha aula laboral, tinha DDS, tinha várias coisas, mas aí com o tempo foi se perdendo, né? E é E algo tava, importante, né? sim, e tava tão perdido, que acabou que eles tiveram que vender, porque senão ia ser falência mesmo. Uhum. Então, para quem não sabe, pessoal, para os colegas que estão presentes aí, que não sabem o que é, ah, sempre contrata um personal, né, para ajudar. E isso aí, pessoal, vocês não sabem tanto que alivia um estresse numa empresa. O Sistema S, na época, a gente tinha feito um convênio com o pessoal do Sistema S para ter essas ginástica laboral 3 vezes na semana, Que é o Senai. Que é que do é o Senai. Senai Que é das do Senai. indústrias. Isso. Isso.
lá no SES, eu trabalho no SES, né, na parte do SES, aí direto aparece lá, o professor lá. Bom, gente, vamos fazer exercícios laborais. Então, é muito interessante. Então, pessoal, 47,6% por esses problemas de relacionamento interno na instituição, pede demissão. A maioria das demissões, dos pedidos de demissão, são problemas. Raiva que pessoas passam na instituição. Isso dificulta. E 60% é demissão por parte dos líderes. Ou seja, é a pessoa desmotivada, desinteressada. Então eu não vou ficar falando em dados não, pessoal, depois o material está postado, né? Então o foco nosso não é ficar falando de dados. Mas, hoje, por exemplo, nós temos vários polos de indústria. Santa Helena tem um grande polo. Tem muitas empresas aí grandes, não tem? Não, o polo do Senai é Rio Verde. Não Não, tem. é o polo das indústrias. Tem muita indústria aí. Não tem muitas indústrias. Rio Não, né? Verde tem mais Rio indústrias. Verde, sim. Por Santa exemplo, Helena tem poucas. e poucas, Tem. uma coisa A interessante. usina mesmo, eu acho que é só a Santa Helena, né? Porque as outras é tudo do Zé Mendonça, acho que não conta, né? Mas a Cambuí é município de Santa Helena. Ah, sim, aham. Igual para vocês verem, aqui em Aparecida, que na verdade eu estou dando aula para vocês, sou de Goiânia, mas estou dando aula aqui em Aparecida, na Escola do Futuro. Aqui próximo tem dois grandes polos de indústria. Então, tem dois polos que só tem indústria. Então, o Senai tem muitos cursos gratuitos voltado para a parte industrial. Qual que é a diferença entre comunicação assertiva, agressiva e passivo-agressiva? Lembrando, pessoal, ser honesto, ser direto com a pessoa ou com as pessoas não quer dizer que seja agressivo. Aquela pessoa é muito... Não. A pessoa sendo franca não quer dizer que é agressivo. Tá bom? Então, eu particularmente, eu prefiro mais falar com a pessoa que seja franco, seja sensato e fale realmente o que está acontecendo, do que as pessoas ficam rodeando, não falar nada e depois já vem as bombas, né? Então, ser direta e honesta é algo muito importante. Só que sempre de forma respeitosa entre as partes. Então, o feedback, ele se torna uma comunicação assertiva, na minha visão, porque você pode trocar ideias. Isso evita causar conflitos. Evita problemas. Igual, por exemplo, na quinta-feira, ao invés de trabalhar no SES uma unidade, eu vou dar aula na outra unidade. Quando o meu coordenador perguntou, ele não me perguntou, ele falou assim: quinta você vai dar aula em tal lugar. Ou seja, ele não me perguntou se eu poderia. Porém, como ele tem alguém acima dele, eu pedi informações e ele foi me repassando. Então, essas informações acaba não gerando conflito, porque ele precisou, ele não, né? A instituição precisou, foi repassada essa informação, do mesmo jeito que ele está cumprindo ordens, você também está cumprindo ordens. Só que acontece, na minha conversa com a professora que dá aula lá, trocando informações, nós dois estamos evitando de ter conflitos internos entre eu e ela. Porque eu não sei se tem outros interesses
uma possível ida para lá, que não é o meu interesse, uma carga horária tão grande, mas ser honesto com a pessoa. Então isso é importante. Nós temos algumas características da comunicação assertiva. Clareza, nós temos coerência, concisão, que é a transmissão de informações de maneira direta, consideração. Você vê, né, Érica? Você considera muito a sua amiga, mas, entre aspas, o seu chefe não teve consideração com você. Porque Não. ele quis pôr a bomba na sua mão. Então, Mas, assim, era tudo novo, né? Ele não me conhecia, não conhece o meu trabalho, né? Ele só ouviu falar a respeito do meu trabalho. Então, pode ter sido uma forma dele me testar. agora, concordo com você. Né, Karine? Né? Concordamos, né, Karine? É pior, viu? Aí concordamos. Porque hoje em dia ele me chama de Eriquinha e todas as reuniões que ele faz, ele me chama, tudo que é relacionado ao RH, ele me coloca a par. Então, eu acredito que foi meio que um teste mesmo. Porque é o seguinte, igual falamos no início da nossa aula, a confiança é tudo, Érica. Igual, por Sim, exemplo, eu como professor, igual, por exemplo, aí no Cotec de Santa Helena, eu pergunto pro vice-diretor, lá pro Giovanni, algumas coisas. Aí eu falo assim, Giovanni, está acontecendo isso. Procede? Sim, não, vai acontecer? Não. O que acontece? Muitas coisas ele me conta, só que ninguém ainda sabe. Eu, por trabalho, como eu já falei para vocês várias vezes, o Cotec e a Escola do Futuro são irmãos. Igual o SESI e o Senai, o SESC e o SENAC. Então, o Cotec e a Escola do Futuro são irmãos. E eu tenho a felicidade de trabalhar nos dois. Então, eu fico sabendo de algumas coisas. Então, quando eu pergunto para ele, ele é aberto comigo na informação. Por quê? Eu não repasso uma informação sem ele falar no grupo. Porque eu não vou comentar informações igual para vocês verem. Igual eu falei para vocês, que a Karine perguntou se vai ter aulas online no ano que vem. Por que eu fiquei perguntando para ela qual que era a informação? Para ver se era alguma coisa nova, que eu ainda não estava sabendo, mas aí depois eu falei, não, já estou sabendo que vai ter uma reunião semana que vem, e quem sabe semana que vem eu já tenho uma informação que vamos ter aulas online no ano que vem. Por quê? Eu creio que não vai acabar de vez. Não pode acabar de vez. Mas pode ser que seja quantidade de aulas, turmas menores. Então isso pode acontecer. Então, eu, por exemplo, com ele temos uma boa comunicação assertiva. Eu pergunto, ele me responde, e se eu vejo que é um assunto, que é uma informação que eu não posso passar para frente, eu aguardo a decisão dele comentar. Primeiro, por quê? Eu tento ser com ele claro e objetivo. Igual eu mandei mensagem para ele, assim, que eu preciso tomar uma posição, como é que vai ser o 25, porque, como eu falei inicialmente, eu sou professor. Eu dependo de carga horária. Graças a Deus, eu já tenho um nome a respeitado em Goiânia e Aparecida, então deve aparecer oportunidades agora no final do ano. Então isso é importante. Então, eu sempre tento ser claro aonde eu trabalho. Por exemplo, umas duas semanas, eu cheguei na minha chefe
Lá no SES, perguntei, existe possibilidade da minha carga horária aumentar o ano que vem? Aí ela falou assim, provavelmente. Não, então é o seguinte, então se caso realmente for aumentar minha carga horária, eu vou trabalhar no SESI pela manhã e vou trabalhar no estado somente à tarde. Porque eu tenho algumas aulas de manhã no estado. Então, ou seja, eu fui claro e objetivo com ela. Ou seja, eu não fiquei perguntando para outras pessoas. Eu fui na fonte. Se ela faz para mim assim, não, vai continuar o ano que vem a mesma carga horária, não vai mudar nada. Não, então tá bom então. Então, como eu já estou tendo essa informação sua, então, por exemplo, eu trabalho aqui no SESI segunda, terça e quinta, então eu sei que eu posso fazer compromisso quarta e sexta. Agora, se ela fala, não, vai aumentar pelo menos mais uma turma, já vou trabalhar mais um dia da semana. Aí o que eu vou fazer comigo? Eu vou pôr um dia da semana de manhã para não trabalhar. Aí assim, professor, vida boa, não trabalhar. O professor também adoece, o professor também passa mal, o professor precisa também fazer um check-up. Então, eu vou deixar um dia por conta disso. De médico, ou precisar resolver algum problema, sempre esse dia. Então, isso é importante, escutar ativamente. Aí nós temos a inteligência emocional é algo complicado. Quantas pessoas têm pavor de recurso humano? Por quê? O medo, o nervosismo é muito grande. Então isso é muito complexo. Aí nós temos os feedbacks, já não vou nem entrar mais nesse detalhe, já falamos tanto já sobre isso. Aí nós temos os canais de comunicação. Pessoal, uma coisa que vocês têm que aprender. Tem dúvidas? Não pergunte no grupo. Se for uma pergunta simples, tranquilo. Para não ser mal. Agora, se for uma pergunta mais complexa, você vai perguntar no grupo. Igual aconteceu não sei se vocês sabem, aquela professora que foi demitida. Falando do atestado. Sim, nós comentou até no outro dia aqui na aula. Se ela tivesse mandado uma mensagem diretamente para ela, questionado ela tinha sido demitida? Não. Não, teria esclarecido a dúvida, né? E organizado. Pessoal, eu já fiz perguntas piores para ela já, no privado para ela. Ou seja, se eu tivesse feito essa pergunta para ela, eu já tinha sido demitida há muito tempo do Estado. Então, você tem que saber a forma e a hora de conversar. Igual, por exemplo, eu preciso faltar um dia de serviço. A minha chefe está numa rodinha com várias pessoas. Eu vou falar para ela que eu preciso faltar um dia de serviço na frente da rodinha? Não. Eu falo assim, eu posso ter uma palavrinha com você, com a senhora, com o senhor, o que for? Aí eu falo. Para quê? Se eu perguntar para ela na frente de várias pessoas, qual vai ser a resposta dela? Não pode. Agora, quando você só você e a pessoa comentar, até a forma de conversar é outra. Isso também se torna com os meios de comunicação. Professor, 2 minutos para terminar. A pessoa vai acabar ficando alguma coisa, né? E evite julgamentos. Pessoal, uma coisa que eu não gosto. Se alguém está falando mal de uma pessoa, eu escuto, mas eu não alimento essas informações. Porque muitas vezes é para testar. É para te testar que a pessoa está perguntando.
Eu conheço uma pessoa que adora falar mal dos outros. Eu sou, tá bom. Eu não falo. Porque eu tenho certeza, se essa pessoa está falando da outra mal, você acha que também já não falou mal de mim para outras pessoas? Com certeza. Então, cuidado com os famosos julgamentos. Pessoal, falta um minuto só. Ficou faltando apenas um slide, olha. Ficou 3. Evite julgamentos. A linguagem corporal. Pratique o que aprender. E nunca force a barra. Isso aí, nós já falamos direito, falamos já algumas vezes sobre isso. Então, isso é importante. Pessoal, as 3 questões são bem facinhas. Nós vamos voltar 9h15, pode ser? Beleza, pode ser. Porque como eu estou aqui na Escola do Futuro, então aqui fecha mais cedo, para não ter problema. Já vou mandar a chamada para vocês e 9h15 nós voltamos, então.